voltando a falar um pouquinho mais aí do ano de 2013, o Corinthians foi eliminado numa quarta-feira ali pro Boca Juniors, e aí no final de semana foi lá e enfrentou o Santos para ser campeão paulista, só para seguir essa ordem, beleza? Perfeito. Acabou o Campeonato Paulista, a expectativa tinha voltado a melhorar. Só que aí começa o Campeonato Brasileiro, e o começo do Campeonato Brasileiro pausa para a Copa das Confederações, aí já não estava numa situação muito legal. O Corinthians teve as 5 primeiras rodadas, estava em 13º lugar, confiança da torcida já não estava tão alta, e aí o que acontece? Tem a pausa para a Copa das Confederações, Paulinho é vendido. Paulinho, chegou em 2010, Corinthians, foi contratado pelo Mano Menezes, vindo do Bragantino. Era uma incógnita, porque ninguém conhecia o Paulinho. Tinha feito uma boa partida contra o Corinthians, contra o próprio Corinthians no Pacaembu. Feito um gol, inclusive. E aí chamou atenção, o Mano Menezes foi lá e contratou ele, né? Pediu pro Andrés ir lá contratar. Tanto que esse cara, em 2010, ele entrou naquele jogo contra o Flamengo. Eu acredito que ninguém da torcida tenha entendido nada da entrada do Paulinho naquele jogo contra o Flamengo na Libertadores. Ninguém conhecia o camisa 15. Por que o Mano tá colocando mais um volante? O Corinthians precisa pelo menos mais um gol para poder se classificar. Ali começava um pouco mais da confiança em cima do Paulinho. E o Paulinho se tornou um dos principais jogadores, se não o principal jogador na mão do Tite. Tanto que aquele gol do Vasco demonstra muito isso. A partida muito boa que ele fez contra o Chelsea, ele participa da jogada do gol contra o Chelsea, e aí chega em 2013, acabou a Copa das Confederações, que ele jogou demais na Copa das Confederações, fez um gol contra o Uruguai muito importante para o Brasil. Acabou a Copa, ele é vendido para o Tottenham, 53 milhões de reais, e para achar um substituto para o Paulinho, o Corinthians tinha Ibson, tinha Maldonado para fazer essa função, que era aquele segundo volante mais de chegada ao ataque, mas não era a mesma característica, né? O Corinthians tinha passado por algumas situações no ano, e essa seria mais uma negativa aí para o corintiano ter que passar um sufoco. Quem seria essa peça? Renato Augusto. Só que tem um porém. Renato Augusto viveu em 2013, acho que um dos anos mais complicados da carreira dele. Chegou desconfiado, porque era um jogador que se contundia muito, ossinho de vidro. E aí teve um problema numa dividida, eu acho que foi no jogo contra o Bahia, que acabou tendo o afundamento, né, da lateral aqui da cabeça dele, do rosto dele. E aí mais um tempo dele fica parado, e o Corinthians tentando achar alguma solução e não conseguia. Para amenizar toda essa situação, o começo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a venda do Paulinho, tudo, chega a Recopa Sul-Americana. Campeão da Libertadores de 2012 contra o campeão da Sul-Americana de 2012 também. Corinthians e São Paulo, aí no auge do Corinthians mantendo a invencibilidade para cima do seu rival, e aí vai jogar no Morumbi. Luiz, conta pra gente o que aconteceu um pouquinho antes aí desse jogo, porque a gente pensou que seria mais um clássico, mais difícil dentro do campo, mas fora também pro Corinthians começava a ficar bagunçado, né? Olha, eu me lembro em questão de torcida, eu me lembro muito de uma imagem icônica daquele clássico, que o Juvenal ainda estava vivo, se não me engano, naquela época, saudoso Juvenal, e a torcida do Corinthians tinha levado uma faixa "Fica Juvenal", né? Alguma coisa assim, para zoar os torcedores dos São Paulinos. Eu me lembro, se não me engano, foi nesse ano. Eu me lembro muito dessa imagem, que eu achei muito engraçado, mas enfim. Cara, 2013 ali naquela... Assim, era claro que os dois times chegavam com uma certa desconfiança, né? Porque nenhum time, nenhum outro vinham fazendo uma temporada, tipo, nossa, meu Deus. Mas... E aí teve o problema fora de campo com... Eu não me lembro exatamente qual foi o fator que o Tite entrou num pé ali de diferença com o Chicão e afastou o Chicão, né, daquela final. Pelo menos no segundo jogo, não lembro se ele jogou o primeiro. E todo mundo ficou, o que está acontecendo aqui? O Tite já não vinha de bons resultados
E se perdesse aquela Recopa, principalmente o jogo de volta, porque o jogo de ida já tinha, acho que 2-1 pro Corinthians, não me lembro, o Tite poderia perder o cargo. O Tite poderia perder o cargo, principalmente ali, estava batendo no teto a paciência da diretoria com o Tite. Acho que muito desse teto foi alcançado pelo fato da briga entre os dois. E aí acabou que o Corinthians entrou no jogo de volta no Morumbi, pressionadíssimo, primeiro pela temporada, segundo pelo Chicão, pela história do Chicão, e terceiro... O primeiro jogo foi no Morumbi e o segundo no Pacaembu. Então eu acho que foi no primeiro jogo. Então. Isso, foi no primeiro jogo. Então, que inclusive foi o gol de cobertura do Renato Augusto, bem lembrado. Isso. Então, assim, voltando todo o assunto, o Corinthians entrava pressionado para aquela final, né? Independente se era o primeiro ou segundo jogo, era pressionado, porque era um rival, tinha toda a questão de ser rival, a questão extra-campo. Então, ali também você já via que os sinais de que estava começando a dar errado algumas coisas ali no Corinthians. E tanto que culminou depois, mais para frente, com alguma saída de algumas dessas peças. Mas, enfim, cara, foi complicado, né? Porque você, na véspera de... O Chicão já era o capitão do time naquela época, né? Já. Ele já tinha passado pelo capitão. E aí, naquela partida contra o São Paulo, momentos antes, nós estávamos acompanhando, né? Sempre aí ligados nas notícias do pré-jogo, tudo. E aí causou, que eu lembro bastante, causou um estranhamento, porque o Chicão tinha sido meio que afastado, né? Colocado no banco. Sim. Por justamente ter esse embate com o Tite. Ô, Bruno, 2013, o Tite já ganhou tudo, o Chicão já tinha a sua história. Não era momento, né? Não era momento, isso impacta um pouco. O que a gente já vinha falando de lado psicológico e tudo mais. E tinha a questão de São Paulo, né? Ali, os torcedores de hoje em dia, principalmente de hoje, né? Ali o São Paulo tinha acabado de ser campeão da Copa Sul-Americana e os torcedores tricolores ainda não sabiam que isso seria o início de sua maldição, assim, de seca de títulos, de times ruins e tudo mais. Só que o torcedor corintiano já tinha a máxima de, tipo, chegou em final, em campeonato eliminatório contra o São Paulo, é tudo nosso. Já tava nisso. Então, já tinha a cobrança da torcida de, pelo menos, ganhar contra o rival, aquilo que a gente estava falando. Apesar de não ser um campeonato internacional de grande dimensão, né, de grande apelo, era algo inédito e era algo contra o São Paulo. Aí se alia a esses fatores, né, algumas tretas internas assim que até hoje não ficou tão compreendido por parte da torcida. Eu mesmo até hoje não entendo tão bem o que aconteceu, né, o embate entre Tite e Chicão. Não era mesmo o momento. Poderia ter abalado mais ainda um psicológico de um time que já estava quebrado nesse quesito. E aí ter perdido o título pro São Paulo, e aí eu acho que o ano poderia ser ainda um pouquinho pior, porque aí culminaria numa demissão do Tite, como a gente estava falando, que já estava chegando no limite, né? O Tite ainda chega a cumprir seu contrato, se não me engano ele sai porque não renova o contrato com o Corinthians e vai estudar até o ano sabático dele. Então ali poderia culminar numa demissão do técnico Tite, e com uma demissão de técnico vir outro técnico mudar a filosofia, isso no meio de um ano, futebolisticamente falando, no nosso futebol isso é folclórico, né? Já é do nosso futebol isso de mudar treinador atrás de treinador, independente da parte da temporada, mas nós sabemos muito bem que é algo que não dá certo, né? Mudar uma filosofia, trocar o pneu com o carro andando não é algo que tenha um fim tão bom assim. E um detalhe só que eu queria adicionar nisso aqui, eu fui pesquisar aqui a data da final da Sul-Americana, e a Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, foi no dia 3 de julho de 2000. A primeira final foi no dia 3 de julho de 2013 e a outra foi no dia 17 de julho de 2013. Antes disso, em maio do mesmo ano, o Tite já teve o caso do Jorge Henrique também. Exatamente, bem lembrado.
Teve o caso do Jorge Henrique, especificamente no dia 10 de maio, foi quando foi anunciado que o Jorge Henrique seria afastado do elenco. Então, numa janela ali de mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês, você teve o embate, né, por assim dizer, entre o Tite e 2 campeões mundiais, né, do elenco do ano passado, 2012 no caso. Então, já estava estranho o clima, né, porque, tipo, como assim o cara tá brigando com 2 titulares fáceis do time? Obviamente, todo mundo sabe a história do Jorge Henrique, mas para quem não recorda, foi basicamente ele mentiu para o Tite e não conseguiu ir ao treino, se não me falha a memória. E depois foi provado que ele mentiu. No caso do Chicão, pelo menos, eu não lembro exatamente o porquê que foi a treta. Lembro de alguma coisa falando que poderia ser a parte física do Chicão, mas nada muito comprovado. Então, nesse meio período, teve essa era obscura, né, entre o embate entre o Tite e 2 titulares irrefutáveis do time até então. A situação começava a ficar um pouco complicada, mas dentro de campo, o Corinthians conseguia empurrar o seu rival aí para derrocada, né? Foi um jogo bem complicado no Morumbi. O Corinthians abriu o placar aí com o Guerreiro, uma jogada pela ponta, trabalhando muito bem os atacantes do Corinthians. Teve também aí ainda no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o empate do São Paulo com o Aloísio, só que numa falha grandíssima do Cássio. E depois, no segundo tempo, a entrada do Renato Augusto, né? E aí ele fazendo um golaço, como já é de costume o Rogério Ceni tomar uns gols de cobertura, porque ele tá pouco adiantado na vida. Então aí o Corinthians conseguiu essa vitória, foi mais tranquilo pro jogo da volta, porque simplesmente só precisava de um empate para se sagrar campeão, né? No jogo da volta, no Pacaembu, uma das melhores partidas, mais uma grande partida do Corinthians para cima do São Paulo, domínio total, e o Corinthians com o gol do Romarinho e do Danilo, conseguiu aí fazer 2-0 e se sagrar campeão. Era um momento que eu falei, não, beleza, acho que o Corinthians voltou à situação normal, né? Só que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, começou a... É estranho, não era um time que conseguia se desenvolver, não conseguia mostrar o futebol que já era esperado, o que já conhecia, a torcida já conhecia, futebol mais dinâmico. E o Corinthians começou ao tal do empatite, né? Empatava, tanto que foram 17 empates, foram quase um turno de empate aí para a equipe do Corinthians, e não conseguiu se desenvolver, não conseguiu evoluir no seu futebol e nem na tabela também. Foi então que nesse meio tempo, já no segundo semestre, a situação do Corinthians, já que não estava tão legal, começou a disputar também a Copa do Brasil. Só que o Corinthians, por ter jogado a Libertadores, já estava valendo aquela regra de quem disputa a Libertadores só entra aí nas oitavas de final. No sorteio, o Luverdense. Pro torcedor corintiano, acho que não esperaria melhor adversário. Pois é. O Corinthians foi jogar em Mato Grosso, Bruno. Perdeu pro Luverdense. Já começou a surpresa aí, né? Assim como eu estava falando da confiança tá em alta, daquela pressão para ganhar em cima do São Paulo uma Recopa, começa a Copa do Brasil contra o Luverdense com a expectativa no alto e com aquele clima de já ganhou, porque a gente nunca espera que um Luverdense, um Avenida, vá complicar o caminho de um time grande, né? Principalmente um time grande como o Corinthians, que, sei lá, fala alguém do elenco do Luverdense de 2013. Vocês dois lembram de alguém, assim, de cabeça? Agora eu não faço a mínima ideia. Então, não é?
E você olhando pro elenco do Luverdense, você fala, eu nunca ouvi falar desses caras assim. E aí você já fica com aquilo, né? Você já fica, você já pressupõe que vai ser uma vida fácil. O Corinthians talvez tenha entrado com esse salto alto, e aí foi aí que o barraco desabou e o barco se perdeu, né? Porque entra com um salto alto, às vezes o time que entra com salto alto tende a ter o salto quebrado por esses outros times que vêm um pouco mais organizado taticamente e um pouco mais de vontade, porque o time que já entra com o espírito de já ganhou, ele entra com uma vontade um pouco mais abaixo, ele se doa menos, porque ele acredita no fundo do peito que ele vai ganhar a todo custo, alguém vai fazer um gol ou gols, e ele não vai precisar se esforçar tanto, todo mundo entra com esse pensamento, ninguém acaba fazendo nada. E aí foi que ligou o sinal de alerta pela derrota pelo Luverdense aí, né? E a situação já começava a ficar bem ruim, bem ruim aí pro Corinthians, porque tinha acabado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? E aí, simplesmente tinha empatado com o Lanterna na época, que eu não vou lembrar qual o time que era, mas tinha empatado a última rodada do primeiro turno e terminado com a pior campanha dos pontos corridos, da história dos pontos corridos. Era o Náutico. Possivelmente o Corinthians adorava fazer partidas horrorosas contra o Náutico. O Náutico só teve 5 vitórias no Brasileiro, então... Deve ser o Náutico. Então, a situação já ia complicada. Vai enfrentar o Luverdense no Mato Grosso, perde por 1-0 e a pressão foi enorme. A situação do Tite já começava a se complicar. Ele já não tinha mais o grupo, né? Como o próprio Luiz comentou, ele começou a perder o grupo em algumas situações ali. Claro que ele tinha a sua razão contra o Jorge Henrique, mas teve o caso com o Chicão. E também começava a ter as dúvidas, porque no próximo ano, começo do ano de 2014, tinha que haver a renovação com algum dos principais jogadores, que era Emerson Sheik, que era o próprio Guerreiro. Tinha que começar já a pensar nisso para a equipe do Corinthians. E aí a situação, a conversa já não tava batendo, teve que ir pro jogo da volta. Corinthians ganhou de 2-0 do Luverdense, passou, jogou mal, perdeu gols que ninguém acreditava e conseguiu se classificar. Para a próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil, passou o Grêmio. Aí a história já começava a ficar um pouquinho diferente para o Corinthians, porque era um time muito mais qualificado do que o Luverdense. Isso era óbvio nas quartas de final, tanto que nas oitavas aí o Grêmio já tinha conseguido passar pelo Santos. Passou pelo Santos em 2014 e Corinthians e Grêmio fizeram o duelo. O primeiro jogo foi no Pacaembu, conseguiu o empate 0-0, sem gols, tranquilo. A situação se apertaria mais pro Corinthians, porque jogar na arena do Grêmio nunca foi fácil, né? Tanto quando a arena do Grêmio quanto Olímpico. Então era muito difícil ali para ainda mais jogar. Pro Corinthians, né? E ainda mais pro Corinthians, que foi campeão em cima do Grêmio da Copa do Brasil, em uma das edições da Copa do Brasil, mas né, a gente já sabe que enfrentar Grêmio, Botafogo e Náutico, né, que vocês estavam comentando, assim como o São Caetano antigamente, era algo assim já prevendo a tragédia. O Campeonato Brasileiro 2007, né? O próprio 2007 2006 foi rebaixado lá, né? Não, 2007. 2007 o Corinthians empatou lá. O do Clodô, saudoso. Saudades. O Jonas Gol cravou o rebaixamento nosso lá. Exato. Então, né, jogar contra o Grêmio já não era algo muito lá fácil, né? Enfim, siga aí, Gui. Desculpa cortar seu raciocínio. Não, imagina. E aí o jogo foi lá pro Olímpico. O Corinthians suportou, foi um jogo bem fraco tecnicamente. Mas suportou a pressão do Grêmio. Vamos pros pênaltis. Aí era sorte, né? Aí eu já não tinha mais favoritismo do Grêmio, tinha aí a pressão da torcida. Mas aí, nesse jogo... O Grêmio entrava favorito, né? Nos pênaltis. Sim. Assim, que pênalti é mais loteria, né? Fudido.
Além de ter o Dida, o Corinthians historicamente, né, pelo menos nessa fase, o Corinthians em disputa de pênalti era um horror. A gente passou a ter um pouquinho de confiança com o Corinthians nas disputas de pênaltis, em, sei lá, 2 disputas de pênaltis depois dessa aí, porque o Corinthians era horroroso. Então chega lá o Grêmio, com o Dida no gol lá do outro lado, o Cássio, que tinha feito uma Libertadores muito boa, ainda não tinha um patamar do Cássio de hoje em dia, né? Não tinha aquela confiança do Cássio, a gente vê, né, de ter pegado bola do Rogério Ceni, por exemplo. Então, pro torcedor foi dolorido, né, cara? Você vê o Dida lá do outro lado, você fala, mano, ferrou, porque o torcedor do Corinthians já conhecia a frieza de um dos maiores goleiros que já passou por esses gramados. E o mais interessante, nesse jogo contra o Grêmio, quem tava no gol não era o Cássio. Quem terminou essa partida foi o Valtão da Massa. Era menos conhecido ainda nessa época o Walter. E catou muito. Teve 2, 3 lances do Grêmio que o Walter salvou o Corinthians ter eliminado no tempo normal. A memória me trollou aqui, é verdade. Era o Walter no gol. Sim. A confiança total tava pro lado tricolor do confronto. Fomos às penalidades. Foi um show de horror. Confesso também as penalidades, viu? Não é só por parte do Corinthians, tanto que terminou 3-2. Corinthians perdeu nas penalidades. Mas assim, o Walter conseguiu fazer defesa de pênalti, né? Conseguiu ajudar a equipe do Corinthians, tranquilo. Numa circunstância, se você perde as penalidades batendo bem, que o goleiro conseguiu fazer defesa, você realmente chutou pra fora. Porque perder pro Grêmio no Olímpico não é de se espantar. Não é uma tragédia, né? Mas na última cobrança foi Alexandre Pato. Camisa 7, 40 milhões nas costas. Não tava fazendo um ano ruim, vou confessar, né? Era um jogador que tinha tudo pra dar certo com a camisa do Corinthians, mas ele não tinha cara. Não tinha cara do Corinthians. Né? Aquele cara que o Tite sempre cobrava, que sujava o calção, né? Isso era muito cobrado, inclusive, do Pato no Corinthians. Ganhava o maior salário da época da equipe. Isso já era uma pressão ainda maior. Ele foi pra cobrança. Do outro lado, como os meninos já comentaram, tinha só o Dida, né? Dida que, brincando, foi um dos maiores pecadores de pênaltis do Corinthians. Eis que o Pato parte pra cobrança e ele me inventa uma cavada. Assim, uma coisa é chamar de cavada o que o Louco Abreu fez contra o Flamengo, ou na Copa do Mundo de 2010. Outra coisa é a cavada do Alexandre Pato, porque ele chuta mais o chão do que a bola, tanto que a bola não pega altura. Ela não pega altura, ela não pega força, e o Dida, com a frieza que ele tem, teve dificuldade nenhuma para poder fazer a defesa. Corinthians eliminado da Copa do Brasil de forma estranha, né? Estranha, porque não é um vexame, né? Mas de uma forma irresponsável. O Corinthians foi eliminado. Pelo que eu sei, as informações que eu tenho, tá? O Pato só não apanhou ali no vestiário fortemente porque Tite, acho que o Paulo André também tava ali no lance e tinha mais um jogador. Não deixaram, porque o Cássio ele tava no vestiário, tinha o Danilo Fernandes naquela época como terceiro goleiro, tava no banco no jogo, e aí o Danilo Fernandes foi pra cima do Pato. E o Danilo também segurou o pessoal ali. O Pato não sabia em que clube que ele tava vestindo a camisa, né? É uma coisa um tanto quanto complicada, porque eu tava ouvindo o Bruno falando mais cedo sobre a questão do marketing do Corinthians, e é curioso você pensar dessa forma, porque o Corinthians, da forma como ele estava falando no caso, porque o Corinthians vinha numa pegada boa de marketing, mas você viu um padrão nas contratações, né? Você tinha o Ronaldo, foi o primeiro grande craque, em seguida o Roberto Carlos, 2010, e o Adriano em 2011. Isso.
ali a situação começou a perder um pouco mais a mão, porque não teve o retorno. Tudo bem, a gente vai falar assim, tá, foi campeão brasileiro com o Adriano fazendo gol contra o Atlético Mineiro, beleza, mas tirando este detalhe, não foi mais nada. Não deu certo o retorno de marketing do Corinthians. O que aconteceu em 2013? Não só o Pato chegou pela bagatela de 40 milhões, como o Zizal também chegou naquele ano. Então já foi uma mudança um pouco mais de... Eu lembro que a história do Zizal tinha sido para fazer intercâmbio com times chineses, que não sei Exato. o que, não sei o que lá. Não fez muito sentido, não fez muita lógica. Quer dizer, faz se você olhar do ponto econômico, que você está indo atacar a China econômica, atacar no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. Você está querendo abrir as portas do seu clube para uma potência mundial, economicamente falando, que é a China, tudo mais. Só que não deu certo, porque o Zizal tinha carisma. E só. O Alexandre Pato, eu me lembro muito bem em 2012, eu não lembro se foi horas antes do jogo contra o Vasco, o primeiro jogo contra o Vasco de São Januário, que tinha a rádio ESPN Estadão e o Everaldo Marques estava narrando o jogo. E eu lembro que na época você conseguia enviar mensagem, né, de texto. Para quem ainda é velho, mensagem de texto ainda existe, tá, gente? Só colocar crédito no celular. Eu mandei uma mensagem para eles lá e eles leram, porque na época já havia uma especulação falando que o Pato poderia vir pro Corinthians. Isso no jogo contra o Vasco em 2012. Viria a acontecer depois com o Vasco, com o Pato vindo. E eu lembro de, quando foi falado isso, eu lembro de ter enviado, se é para trazer alguém do Milan, ou traz o Robinho, ou traz o Ibrahimovic. Tem muito mais bola do que os dois. Eu lembro que essa mensagem foi lida, inclusive, no ar. Enfim, o ponto não deu certo na questão de marketing, muito menos dentro de campo. E eu ainda seria um pouco mais ousado, deu menos certo que o Adriano. Porque, por conta de tudo isso, ganhou um título. Tá, o Adriano também ganhou um título. Ganhou 2 títulos. Tá, o Adriano fez um gol e ganhou o título. Enfim, a gente vai entrar numa bolha de discussão. O Adriano Imperador, ele entendeu muito mais o que era ser Corinthians do que o Pato. Então eu concordo com você nisso aí, enfim. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Você não... Sei lá, tinha uma intenção de você olhar o perfil das contratações de pessoas grandes do futebol mundial. Foi totalmente quebrado com o Alexandre Pato, porque a gente já via que, como a gente brinca, como muitos brincam por aí na questão de futebol, é um cara que morou em Milão, que tinha toda uma grife e tudo mais, não tinha uma pinta de bom moço, namorou a filha do presidente do Milan, não sei o quê. Cara, parece que era uma coisa já anunciada, né? Era, estereotipamente falando, era mais jogador com cara de São Paulo, né? Um cara de uma pinta de bom moço, não sei o quê. E se você for ver historicamente, nunca teve um jogador assim no Corinthians, né? Vide Neto até, sei lá, Ralf. Né? Os caras sempre tem aquela cara fechada e os caras sempre dão a cara a bater na primeira oportunidade. Então, o Pato... Cara, sincero, assim, só deu certo no Corinthians no videogame. É isso que eu teria para falar. No FIFA. Porque era um jogador que era um bom jogador no videogame. E você pegava o Corinthians e era esses corintianos lindos, tabelando. Era uma maravilha. Mas na vida real, não vingou, não. Bem longe de vingar, né? E chegamos aí ao fim da Copa do Brasil pro Corinthians, né? Tinha só o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, gente, o ano já tava uma bosta, né?
O ano do Corinthians realmente foi muito, 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 muito abaixo do que era esperado. Porque quando você tem um time tão qualificado, né? Um time que no papel era para realmente destruir, que era para realmente fazer a diferença, ele não pode tomar um 4-0 da Portuguesa, né? Eu acho que... E sendo a Portuguesa uma das equipes rebaixadas naquele ano por tudo que passou naquele ano. Que o time da Portuguesa era fraco, foi muito abaixo, muito ruim, era muito ruim, nada a ver com aquela equipe do Barcelusa, e foi rebaixado no tapete, com toda a história que a gente sabe. Só que uma equipe como o Corinthians não pode perder para a Portuguesa de 4-0 nunca. E um detalhe que eu fui pesquisar aqui agora, os 3 que estavam disputando a vaga pelo rebaixamento, dentre eles Fluminense, Flamengo e a Portuguesa, que acabou rebaixado, todos esses 3 tiveram uma vitória a mais do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Exatamente. O Corinthians terminou em 10º. O que salvou o Corinthians foi os 17 empates. Exatamente. 17 e a Portuguesa empates. Teve 12, inclusive. O Fluminense empatou apenas 10. E uma coisa, você citou agora muito bem, Luiz, é o número de vitórias. Abaixo de times rebaixados. E o número de derrotas é o mesmo que o terceiro colocado. Então, pois é. Esse tipo de Corinthians não faz sentido. Não faz. Até porque o Vasco, que caiu, se não me engano, no primeiro ano que o Vasco caiu, o Vasco teve 11 vitórias. Teve 11 vitórias. E foi o terceiro na zona de rebaixamento. Sim. Ou segundo, dependendo da posição que você olhar na tabela. Enfim. Mas teve o mesmo número... pode falar. Não, pode terminar. Não, era só isso mesmo. O Vasco, que foi rebaixado em 18º, teve o mesmo número de vitórias do que o Corinthians, 10º colocado. O Cruzeiro foi campeão naquele ano, com 8 derrotas. O Grêmio em segundo com 9 e o Atlético Paranaense em terceiro com 10. Nossa, que campeonato brasileiro estranho, né? Fazia tempo que não tinha tão... Era estranho porque... disparidade assim, né? E outra, e você tinha Botafogo, que terminou em 4º, e o Vitória e o Goiás terminaram em 5º e 6º, respectivamente. Nossa, nada a ver. E o Corinthians com 10 derrotas. 10 derrotas, menos derrotas que... Mesmo número de derrotas que o Atlético Paranaense e com o Botafogo. Então, era um time muito desequilibrado dentro de campo, não fazia bons jogos e acabou em 10º no Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. Fala, Bruno. Uma coisa importante a se dizer, foi o pior ataque do Corinthians na era dos pontos corridos. O Corinthians fez 27 gols de ataque, né? 27 foi gols. 27 gols em 38 rodadas. Então, foi um campeonato do Corinthians assim que beirou, sabe? Foi um absurdo. Mas um dado curioso é que tomou 22 gols. E saiu 22 gols. E saiu positivo no saldo ainda por cima. Exato. É a melhor defesa do campeonato. E o segundo pior ataque. Só não foi pior que o Náutico. Realmente, era um time tão equilibrado que terminou em 10º. Então, a metade da tabela. Sim, é um time estranho. Estatisticamente falando, é o time mais equilibrado. De 20 você termina em 10º. Era realmente um time muito estranho, esse time do Corinthians. Terminou o Campeonato Brasileiro de uma forma bem negativa, né? Que não conseguiu dar esperança assim, para o seu torcedor. Tanto que, no fim de 2013, as coisas começaram a mudar. Na verdade, antes de acabar o Brasileirão, já era muito especulado a saída do Tite. Principalmente depois da derrota para a Portuguesa. Porque ali ele sofreu uma pressão enorme para ser demitido. E ali os papos já começaram que o Tite realmente não ia ficar no Corinthians, porque ele ia ter um ano de estudo. Ia estudar, ia para a Europa, ia conversar com outros treinadores, ter novas experiências. E foi realmente o que ele fez. O Corinthians, no fim do Campeonato Brasileiro, já tinha acertado com o Mano Menezes aí para a temporada 2014. Foi um ano de muita dificuldade do Corinthians,
né? Porque você começa a ter um aperto financeiro maior, que faz um investimento muito alto, que não dá retorno, pelo menos nesse curto prazo. Você vai mal nas competições, tirando o Campeonato Paulista e a Recopa, que conseguiu ganhar o título, nas principais competições do ano, tanto Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, você faz campanhas bem abaixo mesmo do que era esperado. E aí terminam anos, a torcida, acredito, pensando em 2014, falou, socorro, né? O que esperar de 2014 do Corinthians? E se voltássemos a 2013, olhando esse cenário que o Corinthians tá, o que se poderia esperar de 2014, Luiz? Olha, é que assim, existem muitos pontos de vista nessa questão. Muitos nós aqui que estamos participando sabemos quais são, porque às vezes quase que todos os anos, desde 2013 para cá, nós ouvimos muitos colegas nossos falando que o time poderia cair para a segunda divisão. E sim, você que está ouvindo pode desconfiar disso, até por conta do elenco que tinha. Mas sim, isso aconteceu, isso é fato, isso é prova real de que, tipo, quase todos os anos, inclusive 2015, o Corinthians foi taxado por alguns colegas nossos de que poderia ser rebaixado. O Luiz não presta, irmão. Sinceramente, não dá. Você convida e não dá pra convidar o Luiz. Luiz não presta. Isso porque ele nem chegou em 2020. Então, né, quase que 2020 não existe, né? Mas é que o que existiu era um sufoco em grupos de WhatsApp, podcasts afora. Era um Deus nos acuda. Era um negócio, depois que terminou o Guarani e Corinthians, enfim, talvez se me chamarem é outro programa. A gente discute isso mais em outro dia. Resenha Alvinegra é realidade, viu? Olha, eu vou te falar, viu? Tem um São Paulino perdido lá, os dois São Paulinos, um que diz que é São Paulino, mas tem uns caras perdidos lá que eles também não estão muito bem da vida, não. Enfim, como a gente está falando do Corinthians, 2014, cara, a tendência era... Bom, tudo que tá ruim, às vezes pode piorar, né? Ou não, dependendo do seu ponto de vista. Então, a tendência era de que o time melhorasse, né? Até porque tinha o Mano Menezes, que na época ainda era um cara que tinha uma certa credibilidade como um treinador, principalmente do Corinthians, pelo que fez pelo Corinthians e tudo mais. Então a expectativa era de uma entre aspas, renovação, mas de nome, não de mentalidade. Mas tal negócio, o cara que já conhece o clube poderia dar um ajuste melhor no time. Tanto que, spoiler, o time foi melhor em 2014. Né? Pelo menos na questão da tabela de resultados foi melhor, bem melhor. Mas a expectativa era essa, não tinha como piorar ali. O que vai acontecer agora? E aí é onde eu falo que aquilo, voltando no começo da nossa conversa, era que para mim 2013 foi o fim de um ciclo vencedor. Se criou outros, mas foi específicos, né? O Campeonato Paulista e um brasileiro, Campeonato Paulista e um brasileiro. 2015 eu não lembro se ele bateu o campeão brasileiro, ou paulista, quer dizer. Não, teve uma fatídica eliminação pro Rivale nos pênaltis. Enfim, é isso, verdade, bem lembrado. Enfim, então a expectativa era de que fosse melhorar com a chegada do novo treinador. Se viria a acontecer ou não, aí eu já dei um leve spoiler, mas é outro papo. Mas precisava disso, precisava olhar e falar assim, bom, a gente tem uma nova filosofia agora, ou algo parecido, mas com uma cara nova. E foi o que acabou acontecendo, né? Então 2013 foi bem complicado. Um detalhe que eu não sei se vocês... Eu não lembro se a gente chegou a comentar, acho que não. Mas teve a queda, né, de uma parte da Arena Corinthians também em 2013, que foi, assim, que foi um capítulo, entre aspas, à parte, mas
que tinha a ver, né? Porque a arena estava sendo montada para a Copa do Mundo, blá blá blá, todo isso que sachê. E caiu lá, eu não lembro qual setor que era, mas caiu também, para dizer para todo mundo olhar e falar assim, realmente, se você é corintiano esse ano, amigo, tá um pouco complicado para você, viu? E para você, Bruno, qual a expectativa de 2014 depois de um ano desse? Eu concordo com o Luiz de que a expectativa era, para mim, não era de títulos, né, de conquistar muitas coisas, porque eu sempre tive o pé no chão de crer que o trabalho se inicia e é muito difícil já logo de começo ter um título, porque é o início. Então o cara tá fazendo ali o alicerce, né, do que ele vai construir. Mas a expectativa é que fosse um pouco melhor, porque o Mano administrava o grupo muito bem, sempre administrou o grupo muito bem. Apesar de ter seu trabalho interrompido lá na seleção, historicamente no Corinthians tinha aquela mística, né? O Mano é um dos treinadores, se você for perguntar hoje em dia mesmo, é um dos treinadores que o corintiano mais gosta, né? Apesar de ter treinado o rival aí pouco tempo passado, né? Mas o Mano tem toda aquela lembrança do torcedor de ter reerguido o clube e ter começado aí a era reativa da tática do Corinthians. Então a expectativa é que fosse um pouco melhor, né? Não que ganhasse títulos, mas que fosse melhor. E o Luiz já estragou aí, para quem procuraria depois aí a temporada 2014 da série, o Luiz estragou dando um spoiler aí, né? Não, esse tipo de gente que dá spoiler é ruim, viu? Tem muito mais coisa pra falar de 2014. Não é só... Pô, que isso? Ele já tá já tá chegando na nossa parte final aí, né? De podcast. Mas eu gostaria que vocês dessem opinião, brevemente, de um pequeno detalhe de 2013. Uniforme, gente. Rapidinho. O que era o primeiro uniforme, depois o segundo uniforme listradinho, preto com listras, que é a tradição do Corinthians. E o terceiro uniforme, né? O azulzão monstro. O Bruno começa? Eu começo? Pode ir, Luiz. Eu preferia que o Bruno começasse, mas beleza. Então tá bom, eu começo. Se você quiser, eu começo. É que as coisas ruins a gente tem que deixar pro final, então... Pode ser, Bruno. Vai lá, Bruno. Pra mim, 1 e 2, uniformes muito bonitos. O 1, pra mim, foi um dos melhores que eu vi do Corinthians. Tradicional preto no branco, gola preta, detalhe da manga preta também. É o simples, né? Quando a Nike inventa de fazer o simples, ela faz algo bonito, que legal. O preto, né? Tradicional preto com listras brancas, tradição, outra coisa também bonita, né? Nossa, a Nike fez algo simples e ficou bonito. Que surpresa! E o azul, que vai ser o ponto para mim, de confronto aqui, para mim também foi muito bonito aquele azul. Não tem nada a ver com a torcida, com a história do Corinthians em si, mas para mim, dos terceiros uniformes, top 3 dos terceiros uniformes, meus aliados. É melhor do que o roxo que me inventaram em 2008. O azul foi muito louco, também, inclusive, compraria o uniforme azul hoje em dia, se isso não custasse um rim e ainda existisse para vender. Enfim, essa é a minha opinião. Não, mas já tiraram de linha, né? Vendem o de 2011, que é o vinho com São Jorge, que também era demais, mas não vendem mais o azulzinho. Entendi. Cara, eu não tenho muito o que falar, não. Eu só acho que o melhor uniforme tinha que ser institucional, na realidade. Alguém tinha que olhar aquilo lá e falar assim, olha, o primeiro uniforme tem que ser o preto e o branco. E não o branco e o preto. Tem que ser preto e branco. Alguém tinha que falar. Alguém, se vocês ainda têm contato. Não, mas como assim? Do que você tá falando? Como preto e branco o primeiro uniforme? O primeiro uniforme tinha que ser um negócio, porque ele sempre é mais bonito. Não, ele todo branco, né? Não, o preto e o branco. Como o primeiro uniforme. Só faz uma inversão aí, básica, não tem problema. Joga com preto e branco. Agora entendi. Mas eu concordo com você, devia estar no estatuto sair, irmão. Sinceramente falando. Fica aqui a ideia
inclusive, para quem não ouviu o podcast passado com um dos possíveis candidatos ao Corinthians, ouça. E segundo, vão nas redes sociais dele e falem isso para ele, para instituir esse negócio aí, caso ele seja eleito. O Herói é conselheiro, ele de qualquer forma ele pode ir lá, né, propor no conselho uma votação sobre isso, né, mudança estatutária. Alô, Herói! Então, aí, pois é. 110 anos aí, a gente vai mudar o estatuto agora por causa dos uniformes. Não, muda, é muito mais atrativo. Mas enfim, de qualquer forma, os uniformes da temporada, o uniforme 1, tá? Eu acho que ele é um negócio simples, né? Tirando aquele patrocínio, pode falar patrocínio aqui? Não pode? Não sei. Pode, fica à vontade. Tirando a caixa, aquela coisa megalomaníaca aqui na frente, porque eu não entendo essas coisas de jogar assim na sua cara o patrocínio. Tirando isso, é bonito o uniforme. Até com a caixa também fica legal o uniforme. Não vou ser injusto. Os dois uniformes são decentes, mas obviamente que eu sempre tendo ao segundo uniforme. Porque nessa época era um logotipo só, né? Era grande, um na frente, outro atrás, já era. A camisa era assim antigamente, hoje em dia que, né, vocês estão ligados. Hoje não cabe. Sim. Até porque, né, o que tem menos é sempre o melhor, né? Então, em 2013 tinha esse uniforme simples, tinha o símbolo de campeão mundial no meio, que é discutível, mas tudo bem, beleza. Tá aqui no meio, não tinha outro lugar na camisa para pôr, enfim. Eu achava bonito. O azul, bom, é uma heresia com qualquer torcedor corintiano, é uma coisa assim, sem pé nem cabeça alguma. Aliás, muitos dos uniformes do Corinthians terceiros são muito sem pé nem cabeça, mas isso é coisa para outro dia. Eu não tenho muito mais o que falar, a não ser o que é sem pé nem cabeça. O uniforme azul do Corinthians. Você pode discutir que é bonito. Show, a cor é bonita. Colocar isso no uniforme do Corinthians é que é um negócio que não faz sentido. Se lançasse só preto o uniforme, ficaria muito semelhante. Aliás, é verdade. Pensando aqui, agora olhando aqui a imagem do uniforme azul, ele nada mais é do que o uniforme 2 da temporada de 2012, só que azul. É quase isso, é verdade. Tem uns detalhezinhos ali, óbvio, que eu lembro que era símbolo da cidade de São Paulo, assim, meio que cortadinho na camisa. As calçadas. As calçadas de São Paulo, que inclusive não tinha nenhum buraco na camisa. Isso é uma mentira que tentaram passar para você sobre a cidade de São Paulo, que aqui tem muito buraco, mas não foi retratado na camisa. Eu hoje em dia dirijo e nunca encontrei um buraco pela frente. Eu acho que isso é heresia da sua parte. Você não anda na calçada, né? Se você dirigir na calçada... Se você dirigir na calçada, eu acho que alguém precisa rever a sua habilitação. Mas, enfim... É isso, cara. Eu acho que o uniforme azul era uma coisa assim do imaginário desse marketing do Corinthians, que eu não lembro se continuava sendo Rosenberg, mas era um inventário imaginário da cabeça do departamento de marketing do Corinthians, que só por Deus. É isso então, gente. Tá aí hoje o podcast sobre tudo de 2013, o ano... Não. O que foi? Cadê sua opinião sobre o uniforme 13? Porque eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ver a moral que você vai ter pra falar e criticar esse uniforme número 3. Vamos lá. Cara, critica assim... ele, porque logo depois eu vou pegar na sua cara o que você gosta. Vamos lá. Pra mim, o uniforme, ele é um azul bonito, fica legal, porque tem poucos patrocínios também. Eu acho que é um terceiro uniforme legal. O azul não tem muito a ver com a história do Corinthians, apesar de ter representado a seleção brasileira lá na década de 60. Não é muito com o Corinthians. Mas eu acho que para terceiro uniforme não tem problema algum. Eu vou antecipar, tá? O Bruno vai falar da camisa laranja. Eu uso a camisa laranja, sim. É uma das camisas mais bonitas que tem no terceiro uniforme. Laranja, terrão, e é isso. Muito obrigado a quem ouviu. Até no próximo programa. Fala aí, Bruno. Que moleque vagabundo, irmão. Não, você é louco. Eu não vou nem falar mais nada, não. Pode ser. E só um detalhe, viu? Se você não teve a oportunidade de jogar o FIFA 13 com o Corinthians, tá perdendo a oportunidade, tá? Até porque era um bom time num bom jogo de videogame. O pessoal que conseguir baixar o FIFA 13, ou se achar pra comprar,
adquira. Épocas boas ainda. Mas é isso, a gente vai encerrando mais uma gravação, mais um podcast aqui muito top, falando de 2013 e tudo, o ano do Corinthians. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Guilherme por ter participado com a gente. Muito obrigado pela sua ilustre companhia. Obrigado por ter aceitado o convite aí, Luiz. É nóis, velho. Tamo junto. Se houver oportunidade de um dia conversar sobre conversas de WhatsApp sobre o Corinthians podcast afora, estarei aqui à disposição para contar os bastidores de um mundo que ninguém que esteja falando no podcast, né, saiba o que é este mundo. Mas é um mundo, assim, maravilhoso. As pessoas precisam saber sobre isso, mas se um dia isso acontecer, estarei de portas abertas aqui para receber o convite. E muito obrigado pelo convite aí, por ter falado sobre esse ano que é quase esquecível, mas se fez necessário na história do Corinthians. Ô Bruno, a gente já pode anotar 2 ideias de programa, tanto a resenha corintiana aí no podcast, quanto os bastidores da resenha corintiana pro podcast. Não, porque... esse é para render 3 horas, irmão. A gente vai ter de fatiar em 3 partes ele. Eu parte 1, 2 e 3. A gente vai ter de incluir desde o batidinha na mesa e trairagem é brecha até o longínquo ano de 2020, né? Depois desse acontecimento de que a Nike não presta, mas a Topper seria sensacional o uniforme do Corinthians. E outra coisa, haviam pessoas em certos momentos aqui que eram contra o Guilherme Arana. Tá? Mas assim, é só uma coisa assim que se a gente for entrar nisso, vai entrar em outros assuntos. Mas assim, em pleno ano que o menino estava voando, pessoas criticavam o Guilherme Arana. Mas enfim, é isso. É a minha deixa aqui na gravação de hoje. É isso, galera. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Muito obrigado por ter acompanhado o Corintianos. Mais um episódio para você aqui. Corintianos, seu papo de mano pra mana também, certo? Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima. Falou!